E aí, gente, hoje eu preparei uma aula para vocês sobre o conceito antiguidade clássica. Para isso, a gente vai falar sobre algumas coisas que são importantes para a gente entender esse conceito. Então, eu fiz alguns tópicos aqui para a gente poder falar. Primeiro, vamos falar sobre o período cronológico. Por volta de 7 e 8 a.C. até o fim do período antigo. Por quê? 7 e 8 a.C. foi quando foi registrado a primeira poesia de Homero. E é estabelecido como o começo desse período antigo, clássico, né? Essa antiguidade clássica até o fim do período antigo, porque com o fim do período antigo, Roma entra em declínio e a antiguidade clássica é estabelecida pelo estabelecimento de poder entre esses dois grandes estados, Grécia e Roma, né? Sobre outros territórios, em relação à cultura e outros aspectos. Então, a gente consegue entender também que não tem a ver apenas com exercer o poder político sobre outros territórios. Também tem a ver com cultura e outros aspectos que foram disseminados por esses dois estados, esses dois grandes estados que se destacaram naquele momento. Para isso, eu trouxe uma diferença entre esses dois estados em relação a domínio, a conquista de novos territórios. Grécia conservava a cultura e outros aspectos dos conquistados, estabelecia comércio e a língua grega como principal para esses povos que eram conquistados. Então, a gente consegue entender por que isso acontece com a Grécia quando a gente vai estudar o surgimento da Grécia como Estado, essa ideia que a gente conhece hoje em dia. O Estado grego ele era dividido em várias cidades-estados, afastadas uma das outras, ligadas por o mar Mediterrâneo, no caso, e com vários obstáculos geográficos, como montanhas, entre outras coisas. Não só isso, também havia outros territórios conquistados pela Grécia que iam de muito maiores distâncias, até a Ásia e outros locais, certo? Não apenas na Europa haviam territórios gregos. Alexandre Grande foi uma grande figura assim, grega que a gente pode entender como um personagem que conquistou vários territórios, entende? Vamos lá então, domínio romano. O domínio romano era diferente do domínio grego. Era uma conquista mais pragmática, buscando exercer maior poder em relação aos conquistados. Como assim? É, eles utilizavam de poder maior, eles empregavam políticas, leis para esses povos conquistados. Era uma ideia de conquista e de domínio bem maior do que o grego, que deixava alguns resquícios da cultura e de outros aspectos desses territórios conquistados, certo? Vamos lá então. Conquista romana da Grécia. Com o decorrer do tempo e após Alexandre o Grande, que havia conquistado vários territórios para a Grécia foi perdendo o poder, depois de Alexandre o Grande, é claro. E aí Roma vai e conquista a Grécia. E onde foi conquistado é estabelecido o centro do Império Bizantino, que é o Império Romano. Então, alguns aspectos gregos são mantidos, como ideias dos intelectuais e outros aspectos arquitetônicos e outras coisas são mantidas, mas outros são destruídos. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então Roma ganha poder e acaba dominando até mesmo a Grécia. E isso vai até o fim do período antigo, né? Ok, vamos falar sobre algumas contribuições da Grécia. A gente pode pensar nos intelectuais que surgiram na Grécia, como Platão, Sócrates, Aristóteles, entre outros, que contribuíram para várias áreas, tanto para a medicina, quanto para a filosofia, para a história e outras coisas. Então a gente consegue ver que Grécia contribuiu de tamanha forma que até hoje sobraram resquícios desses intelectuais, como os estudos hoje sobre Sócrates, sobre Platão, que vem até o momento atual. E eles contribuíram muito para a mentalidade ocidental que a gente tem hoje. Então, obrigado para quem assistiu aí. Isso foi mais para elucidar mais o conteúdo, para vocês entenderem melhor. Obrigado.